Bom dia, meninos, meninas. Estamos aqui mais nesse encontro, um bate-papo informal. Dessa vez eu vou começar, apesar do público todo mundo me conhecer, mas colocar algumas observações. Eu sou formado em administração e em licenciatura em História pela UFS, né, com pós-graduação em gestão de pessoas e na área de educação em educação inclusiva e educação em EJA, ensino de jovens e adultos. Por que essa fala inicial? Porque eu tenho uma premissa comigo que eu não gosto de me aventurar muito em áreas que eu não tenho uma formação sólida. Se não é que eu tenho formação sólida, eu também não me acho alguns temas capaz de desenvolver, então essa apresentação se deve a isso, ainda mais que a gente tem uma cultura no Brasil de que as pessoas querem opinar e ser generalista e ao mesmo tempo especialistas em tudo que é assunto. E tem uma máxima que eu aprendi com um dos professores lá na área pedagógica, é desse binônimo. Para você intervir, você tem que conhecer. Então, em áreas que eu não domino, quando vou fazer referência a alguma área, eu abro um parênteses e falo, gente, essa é uma opinião sem muito substância material e conteúdo, porque não é minha área, mais uma opinião, igual o tema que eu vou abordar aqui hoje. Seria legal se eu tivesse domínio de técnica e convidar alguém da área da psicologia para a gente fazer uma apresentação conjunta, mas isso não é possível devido ao quadro da pandemia. Então, já que eu falei no assunto, o assunto hoje que nós vamos debater, ele é um certo polêmica e tem muito ponto de vista, né? Antagônicos, né? Várias visões diferentes. E o tema que a gente vai debater hoje é esse daqui, ó. Resistência à mudança, uma revisão crítica. Livros e textos, né? Isso sempre, tanto na organização como fora, nos espaços sociais do nosso cotidiano, me preocupa muito esse paradigma, esse padrão de mudança, tem que mudar, e vira até uma ditadura. E até uma coisa que, se você não mudar, e principalmente a questão da internalização da mudança, então virou padrão e clichê, seja em qualquer hora, essa questão de sai da zona de conforto, fazem uma confusão teórica e metodológica de termos, é uma doideira. Primeiro, que o autor cita, esse texto, né? É coautoria de dois estudiosos da área de administração, José Mauro da Costa Hernandes, né, que é doutor pela Faculdade de Economia e Administração da USP, e Miguel Caldas, que ele é doutor pela Fundação Getúlio Vargas. Basicamente, eles começam um texto, essa revisão crítica. Por que a revisão crítica? Porque os modelos tradicionais e muitos modelos que a literatura de administrativa tem vários, né? Essa corrente tem a questão comercial também, né? De muita venda nessa questão de gestão de pessoas. Até as correntes, abordagens atuais, elas pecam muito devido a tratar a resistência à mudança como algo massificado e tem um destino. É como se fosse certo que qualquer mudança vai ter uma resistência. E as medidas profiláticas, né, dessas receitas para minimizar as mudanças, elas são massificadas, são padronizadas, desconsiderando, né, o universo individual de cada colaborador, empregado, parceiro ou membro de equipe, outra terminologia, um self-service de terminologia para empregar o capital humano, sem levar em consideração, entendeu? Essa individualidade. Então, e eles vão propor um modelo, contrapondo a esse modelo, né,
pragmático que leva à questão da resistência à mudança como inevitável e essas medidas massificadas para lidar com essas resistências à mudança. Então, esse vai ser um embate. Ele vai, num primeiro momento, ele vai expor o modelo tradicional e para cada pressuposto desse modelo ele vai fazer uma contraposição. E reforçando bastante o que eu acho legal no texto, é que ele fala, essas teorias de resistência, de mudança e resistências de mudança, elas vêm desde a década de 40. E se criaram várias teorias. E ele argumenta o seguinte, se a gente tem tanto conhecimento, um vasto estudos sobre mudanças e reações a mudanças, por que ainda, no cerne da gestão de pessoas, isso ainda não foi bem resolvido e com uma certa eficiência? E ele critica bastante, e eu, entendeu, corroboro com esse pensar, dessas questões de como enfrentar essas receitas prontas, padronizadas, de 7 passos, 10 passos, como chegar, como vencer a resistência ou minimizar a resistência em 7 passos. Gente, eu tenho pavor, seja em qualquer área em que o elemento humano faz parte do contexto, você restringir medidas, receita com 7 e 10 passos para o universo individual de cada ser humano. Então, quando começa palestra, você quer me ver, eu de repente até me desinteressar por uma palestra, é que vão me vender uma fórmula mágica em 7, 10 passos para lidar com coisas tão complexas como é a natureza humana. Seja no ambiente de trabalho, seja nas relações interpessoais, seja no processo de ensino e aprendizagem. Então, quer ver o carreirão sair de uma reunião, é começar uma reunião. Gente, hoje eu vou apresentar uma receita, ou paradigmas, ou pressuposto de 10 medidas a serem tomadas para se chegar à grande viagem de vencer a resistência. Eu falei, putz, escrivo, acabou a reunião para mim. Ouço, considero tudo, mas essa premissa, para mim, o que vier depois disso, já fica comprometido. Mas não é radicalismo, não, é o que eu penso. Se alguém achar radical que é assim, importe, né? Porque é o seu filtro, ou de qualquer um. Então, vamos lá, vamos começar pela parte teórica. Então, ele começa a citar esse modelo tradicional de resistência à mudança. Ele cita os parâmetros desse modelo. Então, esses pressupostos, o que ele diz? Primeiro, que a resistência à mudança é um fato da vida e deve acontecer qualquer intervenção organizacional. Teve intervenção, vai ter resistência. Um não existe sem o outro. Você fez a intervenção, você vai haver resistência. E depois nós vamos ver ainda como é maléfico e prejudicial, de onde sempre vem essa resistência. Isso que é interessante, né, nessa visão crítica. Sempre vai ter resistências às inovações organizacionais e essas resistências vão partir sempre de um nível hierárquico, né? E o segundo pressuposto é que a resistência à mudança é maléfica aos esforços da mudança organizacional. Ou seja, de antemão, primeiro, vou fazer uma alteração organizacional, necessariamente eu vou ter resistência. E necessariamente essa resistência é um entrave, entendeu? Ao processo de eficiência organizacional. Beleza, o segundo item da visão tradicional. E vem a naturalização dessa reação, ou seja, os seres humanos são naturalmente resistentes à mudança. Faz parte da natureza humana criar resistência. E por último, que é o grande cerne das questões desse modelo tradicional e que ele ataca com uma certa veemência, é que a resistência é um fenômeno grupal, coletivo.
Então, para um fenômeno grupal e coletivo, você teria que tomar medidas profiláticas também massificadas, padronizadas, levando tudo isso, esses itens, esses pressupostos, que advém até do pressuposto da natureza humana. Falar que uma resistência é algo natural e que inevitavelmente vai acontecer. E aí, dentro desse pressuposto, né, da visão tradicional, massificada da mudança e respectiva resistência à mudança, na verdade, essa visão tradicional, ela coloca muito também de uma coerção grupal sobre o indivíduo. Como que lidaria isso? Isso é fácil de explicar, porque nas organizações a gente vivencia isso, né? Cotidianamente. Porque aí o grupo tenderia a exigir a uniformidade de comportamento dos seus elementos, certo? A parte estratégica da empresa falou, nós estamos com uma mudança, o caminho a ser seguido é esse. E o grupo, na visão tradicional, tenderia a exigir a uniformidade desse comportamento dos seus componentes, né, dos seus participantes, colaboradores. E chega até a um ponto do próprio grupo, a base, ridicularizar ou até mesmo excluir esse colaborador que tem uma visão diferente do grupo e das funções de gestão de uma hierarquia mais elevada, certo? Aí vocês pensam, isso está ultrapassado. O que vocês me acham? Se a gente tivesse num debate, eu vou conseguir me dar melhor com essa tecnologia, que a minha intenção no futuro é abrir para o debate. Justamente falar, e você acha que isso não ocorre? Na literatura administrativa organizacional e na prática do cotidiano, não há isso. Isso é coisa do passado. O alijamento, a ridicularização, a exclusão, mesmo que velada, de alguém que discorda, e às vezes uma discordância materializada, entendeu? Crítica, mas com base e com fundamentação. Vocês acham que isso não ocorre? É coisa do passado? Fica aí essa reflexão. Em resumo, os autores dizem que essas receitas, por essa visão tradicional da mudança, elas pouco ajudam, porque elas se baseiam em um modelo de resistência construído por pressupostos, no mínimo, discutíveis. E que pressupostos são esses? Foram os que anteriormente foram citados. Aí a segunda parte do nosso texto, ele vai contrapor a cada pressuposto, né, uma contra-argumentação. E aí, chegando a essa visão dos autores, com a visão tradicional, cada um de vocês vai fazer, né, um mix desses conceitos e vai chegar, cada um do seu indivíduo, entendeu? A uma formatação, às vezes híbrida, ou às vezes tendendo por um lado ou por outro. Mas o principal é o seguinte, que vocês vão estar com essa reflexão dele, começar a repensar melhor algo que é dado como certo, dogmático e necessário para se ter uma eficiência de gestão de pessoas. No modelo de resistência individual à mudança, né, defendida pelos autores, a hipótese básica desse modelo, que a resistência à mudança é um dos possíveis comportamentos do indivíduo que podem adotar como resultante da sua percepção sobre a mudança. Então nós temos aí duas
dois fatores chaves, né? Ele não acha que a mudança é algo natural. Tanto é que ele fala que a resistência à mudança não é algo natural, é uma das possíveis reações dos indivíduos. Segundo, outra questão central, a sua percepção do acontecido. Então, essa questão de percepção, a gente fala, vamos definir, né? Pegar uma definição do que seja percepção. Outra vez eu vou citar aqui. Para os autores, a realidade deveria ser entendida como um fenômeno pessoal, individual, baseados nas necessidades, desejos, valores e experiências individuais. Então tá, então olha só, fenômeno não pessoal, individual e não massificado, né? De necessidades, desejos, valores e experiências individuais. Então aí são fenômenos intrínsecos da formação da construção da personalidade do indivíduo. E essa percepção, como ela se dá? Né? Você recebe um estímulo externo, não importa, que não vou trabalhar com a questão qualitativa e quantitativa do estímulo. Vou trabalhar até de uma forma geral, generalizada. O indivíduo recebe um estímulo, seleciona os estímulos, organiza, para só depois dar uma interpretação daquele estímulo. Com o objetivo de o quê? De formar representações significativas e coerentes da realidade. Tá, vamos voltar. Todos nós somos, pelo meio externo, nós recebemos estímulos. O que a gente faz com esses estímulos? A gente seleciona as variadas gamas de estímulo, faz um filtro desses estímulos, organiza e os interpreta. É um filtro para formar representações significativas e coerentes da realidade. Significância e coerência de um ponto de vista individual. Então não há como você, lidando com o ser humano, no caso assim, medidas para, entre aspas, enfrentar ou diminuir a resistência à mudança, tomar medidas, receituários padrão. Isso, se vocês... Eu acho que a grande maioria concorda, se não a maioria. Me desculpe, eu perdi um pouco a sequência. Eu falei lá das possíveis reações às mudanças. A resistência, segundo os autores, era uma delas. Quais seriam as outras? Então ele vai enumerá-las. Você poderia ter a adoção espontânea às mudanças. Poderia ter também uma decisão para se superar a resistência à mudança. Você mesmo, não alguém de fora, o ambiente externo, falar. Você internaliza e fala, não, eu tenho meios de superar essa minha resistência. Pode ter, aí sim, pode ser também uma adoção de um comportamento de resistência à mudança, e você pode, e isso geralmente no processo inicial é a reação assim que às vezes mais acontece, é você ficar indeciso. Por quê? Porque você tem que analisar dados, passar pelos filtros da sua percepção para chegar a um veredito de como agir. Complexo, né? E dentro desse modelo proposto de uma ação individualizada sobre a resistência à mudança e a questão fundamental, central da percepção individual sobre a realidade, né, uma realidade subjetiva, eles vão pegar algum conceito lá do Kurt Lewin, né, um filósofo que nasceu na Prússia, hoje atual Polônia,
E segundo Levin, ele, diferentemente do que os pressupostos das teorias resistência a mudanças, né, mais passadas, o padrão do comportamento do indivíduo poderia ser diferente do comportamento do grupo ao qual ele pertencia, né? Então não há um estímulo para o grupo vai reagir como um todo de uma forma única a esses estímulos. Então ele diz, né, que cada um participante do grupo poderia ter uma reação diferente. Sendo essa a diferença, às vezes seria permitida ou encorajadas em culturas diferentes e em graus diferentes. E essa cultura que ele fala é, inclusive, a cultura organizacional. Quanto de nós trabalhamos numa mesma organização, gente trabalhando em setores distintos, tem-se uma cultura daquele grupo, às vezes mais acolhedora à criticidade, certo? Ao pensar diferente do que em outras culturas. E eu não estou falando da organização como toda. Você tem a organização como todo, tem uma cultura que às vezes encoraja, limita e às vezes até tenta romper essa visão crítica e diversa individual que faz parte do grupo. Dentro de uma organização, mas dentro da macro-organização, você tem setores. Quando de nós já trabalhamos em setores em que essa cultura do respeito à individualidade, do parecer crítico, ela é mais abraçada pela gestão daquele departamento. Então, isso é fundamental e eu acho que não há discordância, né? Tem culturas que vão ter acolhimento ou rejeição a essa postura de ver o indivíduo como peça única e que pode sim ter reações bastante distintas da reação da maioria do grupo. E agora para fechar, eu vou, né, citar essas contraposições dos autores sobre cada pressuposto que nós vimos no início lá do nosso bate-papo. Então, vocês lembram do primeiro pressuposto das visões tradicionais? Resistência à mudança é um fato da vida e deve acontecer durante qualquer intervenção organizacional. Segundo os autores pautados, né, nessa visão, interferência individualizada e não massificada da resistência à mudança, o que ele diz? A resistência é escassa, somente acontecerá em circunstâncias excepcionais. Mais do que inevitável, esse autor discorda. Nada. Ela vai ser exceção à resistência à mudança. A resistência é escassa e somente acontecerá em circunstâncias excepcionais. Ou seja, o que é natural para o modelo antigo e inevitável, aqui vai ser uma excepcionalidade, essa resistência à mudança. E vai mais adiante. Os gestores da visão tradicional em relação à resistência à mudança, ao tentar preveni-la, os agentes da mudança acabam contribuindo para a sua ocorrência ou agravamento. Então, essa mentalidade de que vai haver resistência, às vezes até na hora de implantar uma mudança, eles já vêm com medidas que já supostamente sabe. Vão acontecer resistência, a gente tem que se antecipar e toma medidas que às vezes a resistência nem aconteceria, mas essas medidas levam até às vezes o aparecimento, a sua gênese, devido a essas medidas. E acontece isso direto, né? Às vezes muitas medidas também não têm
uma conotação, um acolhimento, uma participação, principalmente dos níveis hierárquicos inferiores, que vão operacionalizar aquelas medidas. Então, às vezes, o tiro sai ao contrário, desse pressuposto que é inevitável, a resistência. Então, antes dela acontecer, vamos tomar medidas junto na implantação para minimizar. Só que, às vezes, essas medidas, onde não surgiria nem resistência, ela é fruto, gênese dessas resistências. A resistência é um comportamento alardeado pelos detentores de poder e pelos agentes de mudança, quando são desafiados em seus privilégios ou ações. Então, toda mudança, ela também, como toda organização, ela envolve poder. Então, resistência, às vezes, bastante crítica e reflexiva, mas que vão de encontro o que a gestão e ao que o meu ponto de poder dentro da estrutura não me favorece, eu tento rechaçá-la. É o individualismo, é a manutenção de um status, né? E a manutenção de poder tem envolvimento de poder, né? Pois é, gente. Então, o primeiro item, os autores, eu acho que eu consegui passar claramente para vocês os contrapostos, né, desse primeiro pressuposto. Vamos para o segundo pressuposto dessa visão tradicional. A resistência à mudança é maléfica aos esforços de mudança organizacional. Ou seja, onde tiver resistência, vai ter malefícios para a eficiência, tá? E para os objetivos organizacionais. Então, resistência à mudança é sinônimo de obstáculo, entrave a um objetivo que se quer alcançar. O que esses dois autores dizem? A resistência é um fenômeno saudável e contributivo. Caramba! Aqui, a bateria está caindo, tem que ativar aqui, ó. Ativar. Então, totalmente, né? Contrário. Se um diz resistência à mudança maléfico, à organização, eles veem a resistência é um fenômeno saudável e contributivo. Isso me remete muito ao conflito, né? O conflito é bom ou não é? Na visão tradicional, o conflito não deve existir. Já outros, não, o conflito ele é importante, que emerge, entendeu? Ou que uma atualização da organização e um aprimoramento do processo. Tá mesmo aí? Então, cada um segue a sua corrente aí. Eu sou bem claro a qual eu sigo. E a resistência é usada como uma desculpa para processos de mudanças fracassados ou inadequadamente desenhados. Olha, quantas vezes alguém já se deparou com isso? A resistência é usada como desculpa para processos de mudanças fracassados ou inadequadamente desenhados. Aí eu vou dar vou entrar aqui um pouquinho, fugir um pouco do texto, mas para contribuir um pouco. Vocês lembram da Tadão Propalá da administração participativa? Jargões de equipe, times, né? A contribuição individual, né? A soma da contribuição individual é muito aquém da soma das partes, né? Cria-se uma sinergia. Todo esse discurso, legal, eu também acredito muito nisso, mas será que a prática do cotidiano, essa literatura bonita, bela, idealista, ela se concretiza? A gente vê muito isso, principalmente na questão dos pontos estratégicos, às vezes não consulta todos os níveis hierárquicos para desenhar um processo de mudança. E no fracasso,
é muito mais fácil o quê? Quem criou esse desenho ou esse processo, ou usar a resistência à mudança, né, como fator central para o fracasso da medida implementada. E se houve resistência à mudança num grau maior, você acha que quem tem uma grande parcela de culpa nessa resistência? Então você está lá na visão tradicional, cara. Não importa se é mal desenhado, se é mal consultado, se não há parceria, você jogou para um grupo, obteve o fracasso. Novamente, aquele ser que você chama de parceiro, colaborador, emperra o seu processo, que a natureza dele é de sabotar. Ele não gosta de mudança. Então essa resistência à mudança pôs-se a perder um trabalho bastante criterioso, bem desenhado, da alta gestão. Só para pensar. Estou falando que a gente tem que começar a ter... A questão do texto é isso, é uma visão crítica. Ele está colocando só, né, umas nuances no ambiente organizacional. Não quero crucificar ninguém, nem nada, mas também a gente não pode seguir só um padrão, né? A gente tem que juntar polos distintos para chegar ao mais próximo de uma realidade factível, que não é objetiva, é subjetiva, mas a gente tem alguns pontos comuns aí que a gente tem que analisar e não entrar no procedimento de um comportamento grupal, que isso não existe, entendeu? Mais recente, vamos supor que só para essa questão do trabalho em casa, né? Não vou falar home office, que eu não gosto de estrangeirização. Trabalho em casa, nesse ambiente de pandemia, o gestor pode pensar, pô, nós estamos dando um benefício, e é lógico que é nesse momento aí, né, desse vírus aí, mas tivemos resistência, cara. Numa coisa que é dado como certo, que todo mundo ia gostar, tivemos resistência com o trabalho. E essa resistência é o quê? Porque o indivíduo que teve resistência, ele quer sabotar o processo? Não, porque a diferença é a percepção, né, as necessidades, os sentimentos, os desejos de cada indivíduo. E você vai querer um comportamento grupal? Pô, meu amigo, acorda, né? Tá, então esse ponto também, né, de usar a resistência à mudança como um fator para um possível fracasso de um modelo de inovação, de implantação organizacional que foi fadado ao insucesso. Essa visão também, ela mexe agora com os níveis hierárquicos. Os empregados são os atores organizacionais com maior probabilidade de resistir à mudança. A visão tradicional fala isso. A fonte de resistência, ela é potencialmente e quantitativamente mais presente nos níveis hierárquicos inferiores. Visão tradicional. O que os autores dizem? A resistência, quando ocorre, pode acontecer entre os gestores, agentes de mudanças e empregados. Certo? Ela não vai ser exclusivamente essa resistência ao nível hierárquico operacional. Ela pode se dar em qualquer situação. E retomando, o Levin lá, justamente isso. O que ele diz? Você tem um espaço externo, ele fala que a questão da interação, que a psicologia não devia focar no estudo da pessoa ou do ambiente, como se fossem peças separadas, e sim como um afeta o outro. É uma correlação, uma interdependência. Então, essa visão tradicional, ela está alheia. Você vive num contexto, né? Estímulos externos de vários grupos. E a resistência à mudança dentro desse contexto amplo vai acontecer só no nicho, só numa parcela dessa organização? É crueldade demais, né? Para não dizer outra coisa, né?
estão imunes, os gestores então estão imunes, eles têm um saber pronto, estabelecido, que só falta implantar uma engrenagem. Se porventura algo sair errado, não foram das cabeças pensantes quem desenhou os processos, as intervenções, foi da fatídica e inabalável tendência dos níveis hierárquicos resistirem às mudanças. Confortável, né? Para quem? E por último, gente, que ficou longo o vídeo, mas desculpem, tá? A gente apaixona pelo assunto e às vezes não tem uma didática apropriada para o meio, ficou grande. E por último, a visão tradicional fala: a resistência à mudança é um fenômeno grupal, coletivo. Ou seja, que os indivíduos resistiriam de forma homogênea às mudanças. Já nesse novo modelo, a resistência é tanto individual quanto coletiva. A resistência vai variar de uma pessoa para outra em função de muitos fatores situacionais, né? E de percepção. Vamos lá no Kurt-Lewin. Fatores situacionais, o contexto, o ambiente, e fatores que têm a ver com a percepção, com a construção individual de cada ser. Então não há, gente, como ter homogeneidade. Qualquer processo que envolva pessoas, humanos, sentimentos, percepções, não tem como ter uma resposta homogênea. E estamos aí, né? Nesse caos de pandemia, de crise política, em que a suposta realidade objetiva tenderia a ser fácil ser resolvido o problema. Mas olha as percepções que a gente tem, né? Os 70% contra os 30%. E aí? Nós estamos numa pandemia. Descontrole político. E mesmo com tantas evidências e estímulos do ambiente e do contexto externo, há percepções diferentes, né? Então, medidas massificadas e homogêneas de grupos humanos é doideira, tá bom? Muito obrigado aí pela paciência.